Boa noite, Gi. Boa noite. Mandando o nosso aviãozinho. Cortei, Gi, cortei. Pra fortalecer, né? A gente que é mulher entende. Obrigada, obrigada. A hora que eu cortei, que eu olhei, eu falei, ai meu Deus. Mas a gente vai acostumando, né? Ai, que bom, Gi, que bom. Eu fiquei meio com medo. Que na verdade era pra cortar um pouquinho menos. Mas tá bom, tá bom. A gente confia na cabeleireira, gosto muito dela. Aí vai que vai, né, Gi? A gente confia. Tô arrumando aqui a minha baguncinha. Opa, não é esse olho que eu quero. Boa noite para quem tá entrando. Como eu falei com a Gi, mandando aviãozinho pros amigos, pra família, né? Lembrando o pessoal do Evangelho, convidando. Tô limpando meu olho que tá sujo. Tá meio engorduradinho. Me fala uma coisa, gente, o som tá belezinha? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir bem e ouvindo a música também? Essa playlist, essa música se chama... tá em inglês, gente. Se eu falar errado, me corrige. Jesus, né? Hells. H-E-A-L-S. Jesus Hells. É isso? Tá, vocês estão me ouvindo? Eu gosto dessa música, ela é bem tranquila, ela acalma bastante. Aliás, é o tipo de música, gente, essa frequência, né? Ela é boa pra você colocar pra dormir. Às vezes eu faço isso, né? Eu deixo Enzo... Eu deixo no celular bem baixinho, né? Do lado da cama. E é muito legal porque vai te acalmando, vai fazendo você ter pensamentos bons, auxilia na hora da oração, né? De você fazer uma prece antes de dormir. Que a gente já conversou muito sobre isso, né, gente? Sobre fazer... Nunca não durma sem fazer uma prece que seja de 30 segundinhos, agradecendo pelo seu dia e pedindo proteção pro seu mentor, pros bons espíritos. Então, sempre durante essa oração, como eu falei, de repente essa música acalma e ela te traz uma conexão, né? Uma sintonia que você acaba fazendo uma prece até um pouco mais longa. E é bom, né? Uma prece no sentido de uma conversa com o alto. E isso vai acalmando, ajuda pra dormir, pra relaxar a mente, né? Porque com certeza, né, gente? A gente, quando a gente deita, o cérebro tá um funk. E aí esse tipo de som vai te acalmando. Como a gente falou, vai te conectando com os bons espíritos, com o seu mentor, que aliás tá com a gente nesse momento, os bons espíritos também. Então vamos lá, gente. Lembretes. Água, corre pegar sua água se você não pegou. Para cada água individual, copinho individual, garrafinha individual, para cada membro da sua família.
né? Cada um vai ter o seu remedinho espiritual para cura. Então evita fazer uma garrafa só para todo mundo, tá? Não que seja errado, não, mas é melhor individual, né? Cada um tem uma necessidade. E é isso, né, gente? Espero que vocês tenham tido uma semana produtiva, como a gente sempre pede, uma semana de estudos, de práticas, né? Do nosso evangelho, dos nossos aprendizados. Estamos aqui para isso, para melhorar cada dia, aprender, colocar em prática. Aprender, colocar em prática e sentir o resultado, né? Colher. Plantar e colher, né? Fazer o bem, sem olhar a quem, como dizia Chico Xavier. Mesmo que o outro não te agradeça, mesmo que o outro não reconheça, não tem problema, faz a sua parte. O que o outro vai fazer com o que você ajuda, com o que você fez, é problema dele. O importante é você não ter negado ajuda, né? Os espíritos falam isso, que não basta só não atrapalhar, né? E não ajudar, tem que ajudar. Até o limite das nossas forças, né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala isso, né? A caridade, a fraternidade, é isso que vai fazer a gente ter uma vida terrena mais feliz e, consequentemente, o outro lado, né? Então vamos fazer a nossa prece, não, a nossa leiturinha do Gotas de Esperança. Hoje mensagem ímpar. A Cida fala pra gente: ultimamente ando sentindo muito cheiro de flores, tem orquídea na minha sala, mas não tem cheiro. Isso, Cida, a gente fala assim, né? Esses sinais que a gente vai, inclusive a gente vai falar sobre isso no nosso evangelho de hoje, né? O que acontece que a gente acha que seja sobrenatural, a gente tem que tirar tudo o que é terreno, né? Tudo que é material. Então, estou sentindo cheiro de flor, cheiro de rosas, enfim, eu tenho, eu não tenho, meu vizinho, né? É tirar tudo isso da frente. Para aí então você falar: eu tô com uma companhia aqui, eu tô tendo sinais, né? E normalmente cheiro de flor é coisa boa, né? É coisa boa. Muita gente relata perfume que a outra pessoa usava e aí do nada sente, né? Mesma coisa, não tem ninguém aqui dentro da casa que possa estar usando. E eu senti de repente, então é um sinal, né? A Jade, estou aqui, né? É muito legal. Então é o momento de você agradecer, de você conversar, aproveitar o momento, tá bom? Então, hoje a gente vai ler uma mensagem ímpar. Eu até ia comentar, não sei se eu comentei isso com vocês na semana passada, enfim, eu faço sempre oração à noite com eles, né? Com o Enzo e a Cleo. Então a gente abre o Gotas. E aí nessa semana, num dia, a Cleo falou: mãe, abri de novo, acho que a gente tinha lido há uns 3 dias, né? Atrás. Mãe, abri de novo na mesma mensagem. Eu falei: não fecha, leia, né?
porque é aquela lição que a gente está precisando. Então, esse abrir aleatório, gente, não é o acaso. A espiritualidade está junto da gente aqui, né? Fazendo a gente abrir a mensagem que a gente precisa. Então, se a gente precisa daquela de novo, a gente vai ler e vai refletir, né? Então, não tem problema. Então, vamos lá, gente. Como eu falo no início, eu falei pra Gi, mandando aviãozinho pra família, pros amigos, para mais pessoas terem conhecimento do Evangelho no lar, tá? Então, uma mensagem ímpar pro nosso Evangelho de hoje. Mensagem 187. Por que todos estão sempre contra mim? Eu tô ouvindo a Jade por aqui, mas eu não sei o que ela tá fazendo, gente. Peraí. Jade. Tô ouvindo um barulhinho aqui. E quando eu ouço barulho, é a dona Jade aprontando. Retomando. Por que todos estão sempre contra mim? Ó, Deus, por que sou tão infeliz? Jamais pense assim. Ninguém está contra você. Você é que se colocou contra si mesmo. Desestabilizou-se. Fugiu da sintonia com Deus. Se você está contra si mesmo, como esperar que os outros lhe sejam favoráveis? É o mesmo que olhá-los com uma lente negra. Eles surgirão negros, né? Sombra. O mundo é o seu espelho. Olha que bacana essa frase. O mundo é o seu espelho. Ele não está contra você. Foi você que se pôs em oposição ao mundo. Fechou-se a prosperidade, a alegria, a felicidade. O mundo é para você aquilo que você é para ele. Quer dizer, o universo vai te devolver o que você oferece a ele. Isso é, gente, é matemática. Isso é física. A física explica isso, né? É a energia. O universo vai te devolver o que você dá para ele. E quando a gente fala que o nosso maior inimigo não é externo, é interno, tá aqui dentro do nosso coração, da nossa mente. Então, não é o outro que tá contra mim, né? Divaldo Franco, ele falava assim, pela Joana de Ângeles, né? Eu prefiro que os outros não gostem de mim do que eu não gostar do outro. Né? Então é isso aqui, ó. Por que todos estão contra mim? Não. Como que está sendo o meu comportamento, as minhas atitudes? Como que eu estou agindo? Então, se eu estou com esse pensamento, é porque eu estou contra os outros. Então, tá na hora de eu refletir e me transformar. Realmente. Né? Porque eu tô com essa sombra dentro de mim, me escurecendo. E como ele fala aqui, né? Eu tô vendo as pessoas com esse olhar, com uma lente negra. Então eles vão me parecer negros. Negros no sentido dessa sombra, né? Uma coisa que não é agradável. E a gente tem as escolhas, né? Esse final de semana desencarnou um aluno nosso, uma mensagem linda pra gente. Desencarnou um aluno nosso já
idoso, mas sempre foi uma pessoa muito alegre na academia. Mas era uma alegria aparente, né? Lá dentro da academia com os amigos. Porque quando ele ia para casa, né? Quando ele ia para dentro dele, né? Para dentro do quarto dele, ele não era feliz. E aí ele começou a entrar numa sintonia mais ou menos parecida com essa que a gente acabou de ler. Começou a parar de frequentar a academia. E ele sempre foi uma pessoa meio não tão boa de saúde, né? Já tinha os seus problemas. Porém, quando ele frequentava a academia, ele conseguia se manter saudável. E aí ele foi parando, né? Ele foi dando, como a gente fala, né, das obsessões, ele foi dando brechas para esse tipo de pensamento, de energia. Aí ele foi parando de ir na academia, de frequentar a academia, né? Ficava nessa sintonia dentro de casa. Problemas começaram a aparecer, principalmente saúde, né? No campo da saúde dele. Foi para o hospital e através de informações, né, de pessoas que iam visitar, eu comecei a perceber que ele foi se entregando com esses pensamentos. Ninguém gosta de mim, né? Mas o que ele fez para melhorar? Nada, pelo contrário. Então, ele foi ficando, né, entre o hospital, casa, hospital. A academia saiu da agenda dele. E aí, o final, se a pessoa não tem vontade de viver, se ela perde a vontade de viver, né, naturalmente, a vida acaba. Né? A vida, as energias orgânicas cessam. E foi o que aconteceu, né? Então, eu lembrei desse caso agora por conta dessa mensagem linda, da gente não pensar assim, o outro, eu tô num lugar onde eles não gostam de mim. Não, se eu mostrar, né, a empatia, a simpatia pelos outros, eu vou mudar esse jogo, eu vou mudar esse cenário. Basta eu querer, né? Mesmo porque a gente sabe que o mundo está precisado dessas boas energias, né? O mundo está nessa energia do medo, do materialismo. E quando a gente chega com essa energia, né, da espiritualidade, de motivação, você muda o ambiente, as pessoas percebem isso. Então basta a nossa ação, a nossa atitude e não se vitimizar, né? Porque não existe vítima, não existe vítima. É a gente que se coloca nessa posição, né? Então vamos entrar com a nossa prece inicial. Vamos fechar os olhos, deixar essa energia tomar conta do nosso lar. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais uma semana que se inicia e se inicia de uma forma tão necessária, que é essa união, essa reunião que é o Evangelho no lar, para falar de Deus, para falar das coisas de Deus, para falar da espiritualidade, para falar daquilo que é importante, para falar daquilo que vai fortalecer a nossa alma. Sejamos gratos de coração. De coração. É através dessa energia que nós seremos curados. Seja qual for a nossa enfermidade, seja enfermidade do espírito, da alma ou enfermidade do corpo físico. A
através da espiritualidade, dos bons espíritos que vão ajudar, através dessa conexão que cresce cada dia mais. Quanta gratidão que a gente tem no nosso coração por esse despertar espiritual. Só Deus, o nosso Pai, sabe o quanto é importante. Sente essa gratidão no seu coração. Vamos sentir a energia desses benfeitores espirituais no nosso lar. A presença dos nossos entes queridos que já fizeram a passagem antes de nós e que estão aqui com a gente nesse momento. Vamos agradecer a Deus por permitir que eles estejam com a gente. E eles estão. Sinta. E é com essa energia linda, com essa luz do Evangelho tão forte, que vai encher o nosso lar de saúde física, mental e espiritual, o nosso corpo. A gente agradece aos amigos espirituais que vão fluidificar as nossas águas, que vão higienizar os nossos lares, tirando os sentimentos de briga, de tristeza, de mágoa, trazendo perdão. O perdão liberta. Primeiro a gente, primeiro quem perdoa. Agradecemos a espiritualidade que vai fazer os tratamentos, aplicar os passes. Agradecemos a Deus por mais um dia de Evangelho no lar. Iniciamos com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai ler. Para quem está entrando agora, não esquece de pegar a sua água para ser fluidificada, tá? A gente vai ler o capítulo no livro Caminho, Verdade e Vida, Os Vivos do Além. Quem são os vivos do além? Né? Aqui o Emmanuel, ele pega a passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 30, onde fala assim: e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Essa passagem a gente já estudou, né? Lá no Monte Tabor. Aí vem a explicação do Emmanuel, sempre maravilhosa. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres, Jesus, né? Confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Não é verdade, gente? A gente vê, né? Jesus, o que ele mais fez aqui na Terra, né? Ele tinha contato com essas almas perturbadas. Todavia,
a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Jesus sabia quem era. E para terminar, não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam da sua nova vida. Que mensagem, minha gente, que mensagem, né? Sobre os vivos do além. Eu achei lindo, né? O além a gente sabe que é a vida após a morte. Os vivos do além, né? Que a gente sempre fala, eles estão mais vivos do que nós aqui encarnados, porque a gente aprendeu que a vida verdadeira não é aqui. Então eu vou falar das minhas considerações, esperando que, se vocês quiserem dar exemplos, a opinião de vocês é sempre muito bem-vindo. Então, aqui nesse estudo do Emmanuel, gente, ele fala sobre essa questão, como ele mesmo fala, né, dogmática, né, e do interesse de algumas religiões, mais das religiões materialistas, mais tradicionais, né? Que elas querem manter os trabalhos e não perder os seus fiéis. Sempre foi assim, desde que elas existem, né? Essa sempre teve esses dogmas. Para quê? Para prender, né, os fiéis. Olha, se você não fizer isso, você vai ser castigado, você vai queimar no mármore do inferno eternamente, e por aí vai. Aí vem as doutrinas, né, ou as filosofias novas, né? A gente fala novas porque de nova não tem nada, como a doutrina espírita, né? A doutrina espírita, gente, ela surgiu em 1857, quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, né? Lembrando que a doutrina espírita, ela é dos espíritos. Tanto que Allan Kardec, gente, quando ele assina, né? Allan Kardec não é o nome real dele. Ele foi um professor francês, Rivail, me fugiu o nome dele agora. E ele assina Allan Kardec porque ele não queria, porque não é a glória não é dele, é dos espíritos, né? Então, continuando, assim, essa doutrina, né, dos espíritos, que surge com o Livro dos Espíritos. E aí, dando um exemplo da doutrina espírita, tá, gente? Mas tem outras, né, filosofias espiritualistas. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui da Umbanda, né? E aí o que acontece? Essas religiões tradicionais, materialistas, o que elas fazem? Elas querem tirar o crédito. Isso, Leon Rivail, isso, pesquisa para mim,
Nome verdadeiro de Allan Kardec. Me deu branco, gente. Me perdoa, mas coloca aqui pra mim, por favor. Então, essas religiões, o que acontece? Elas começam a querer tirar o crédito dessas filosofias, dessas doutrinas, né? Começam a querer fazer as pessoas desacreditarem, né? Como se fosse teorias novas. Gente, o budismo existe há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Só 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo. Será que eles sabem disso? Né? E essa teoria que eles combatem, né? Essa é uma das teorias, né? Que é os vivos do além-túmulo, né? Então eles combatem. É uma das teorias, como eu falei, né? Hippolyte, isso, Gi, Leon Denisard Rivail, não é Rivali, é Rivail. Gratidão, Gi e Rita. Então, essas religiões combatem essa teoria, né, do intercâmbio, como o Emmanuel fala, do intercâmbio entre os dois mundos, que para a doutrina espírita, gente, né, pelos estudos profundos de Allan Kardec, já está mais do que comprovado, né? Além da imortalidade da alma, né? A vida após a morte, a imortalidade da alma, isso já está mais do que provado, não só na doutrina espírita, né? E aí, deixa eu arrumar aqui o meu para não cair. Olha, gente, vou falar uma coisa. Pera aí. O meu apoiozinho do meu... Vai ficar, bebê. Vai. E essa comunicação, esse intercâmbio, né, gente? Que inclusive a gente aprendeu. Vou soltar, gente. A gente aprendeu, inclusive, com Chico Xavier, que com os estudos, que essa ligação, né, que ele falava, é de lá pra cá, né? Não é no tempo que a gente quer, como a gente quer, né? A ligação começa do outro lado, né? Nós somos simples encarnados mortais. E aí nessa passagem aqui, né, que o Emmanuel passa pra gente como exemplo de Jesus, que a gente já estudou, né? Como eu falei, Jesus, ele leva 3 discípulos com ele, Tiago, Pedro e João, pro Monte Tabor, né? E como ele fala aqui, ele encontra com 2 varões, né? São 2 ícones do mundo de Deus, né? Que é Moisés e Elias. Gente, Moisés, além dele ter, quando foi encarnado aqui na Terra, ele tinha uma mediunidade ímpar, um poder mediúnico ímpar, né? A gente sabe de tudo que ele fez, né? E ele já estava, quando ele se materializou para Jesus no Monte Tabor, ele já estava desencarnado há 4.000 anos. E Elias, né, que viveu no século 9 antes de Cristo, também, né, já desencarnado. E como Emmanuel fala, Jesus,
encontra e identifica os dois. Identifica. Por quê? Porque eles se materializaram. Jesus estava encarnado, né? Jesus estava encarnado. Os dois aparecem materializados. É uma mediunidade, né? Que o espírito aproveita esse fluido, né, da natureza, de um médium, e se materializa. Foi o que aconteceu, né, com os dois, com esses dois varões. E além disso, né, gente, a gente sabe que teve uma voz imponente, uma voz poderosa, que fala: este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouçam, né, que a gente é dito na Bíblia que é a voz de Deus. Então, mais uma demonstração de comunicação. Mais uma demonstração, né? Além de Jesus encontrar com dois desencarnados, veio essa voz. E aí, eu peguei alguns exemplos, né, gente? Além desse, que também a gente já estudou, tem esse intercâmbio, né, com os vivos do além, o dia de Pentecostes, que, né, a gente já estudou sobre esse dia, que é quando os apóstolos falam em vários idiomas numa praça, idiomas que eles não conheciam. Eles não conheciam, né? Essa mediunidade, gente, se chama xenoglossia, tá? Onde o médium, ele fala línguas. Isso é normal, viu? Isso existe, sim. Ele fala línguas que ele nunca viu na vida, pelo menos nessa, né? Inclusive, gente, falando de Chico Xavier, tem um caso do Chico, vocês podem pesquisar na internet. O Chico, ele psicografa uma carta em hebraico de um moço judeu, brasileiro. Inclusive o caso saiu no acho que no Fantástico, na época, né? Ele era filho, ele tinha 18 para 19 anos, ele era filho daquele casal onde eles eram, acho que o homem, né? Ele era presidente do Clube Hebraica, acho que é isso. Ele desencarna, o menino, né, filho único, se eu não me engano, numa cirurgia. Inclusive a mãe se sentiu muito culpada. E esse menino, no plano espiritual, ele encontra com um avô, né, avô judeu, e o avô traz ele, né, leva ele lá no Chico, e o Chico psicografa em hebraico. Gente, o Chico Malemar falava mineirês, né? Então, por isso que assim, não tem como, né? E aí, continuando, a partir desse dia, né, do Pentecostes, foi que se iniciou realmente a prática mediúnica dos discípulos, que aí eles conseguiram desenvolver de uma forma mais confiante, né, mais forte, esse potencial mediúnico que eles tinham, porém sempre pro bem, né? Então, gente, o Evangelho, ele é cheio de manifestações mediúnicas. A Bíblia também, gente, na verdade, ela mostra vários tipos de mediunidade, né? A mediunidade, ela sempre existiu em todas as épocas da humanidade, né? Desde que o homem é homem, desde que o homem estava aqui na Terra e desencarnava, né? Existe espírito. E aí começou a existir essa comunicabilidade, né? Então, em outras palavras, não é uma criação da doutrina espírita. Não foi a doutrina espírita que criou
a mediunidade, não. Né? Allan Kardec só veio codificar as mensagens dos espíritos, tanto que ele não quis o nome real, verdadeiro dele nos livros. Ele não queria os créditos. Hipólite, né? Ele era um professor, gente. Ele era um professor muito cético, estudioso, cético. A espiritualidade escolheu ele para fazer isso, né? Então, gente, como eu falei, né, que não é uma criação da doutrina espírita. A doutrina espírita, a questão é essa, ela veio explicar, como ele fala, né, os assuntos ditos de Satanás, né, como os religiosos dogmáticos falam que tem na Bíblia, que isso é coisa de Satanás. Mesmo porque, gente, Satanás, a gente aprendeu, o que é Satanás? São entidades ruins, são homens ruins que viveram aqui na Terra e fizeram a passagem. E que não vão ficar eternamente dessa forma. Vão sim, mais cedo ou mais tarde, pode demorar o tempo que for, vai se regenerar através de várias reencarnações. Esse espírito vai se regenerar e vai virar um espírito bom, sim. Que Deus é esse? Que Deus é esse que se acredita, né, que a pessoa ruim vai queimar eternamente no inferno, né? Então a comunicação sempre existiu, né, gente? Sempre existiu. A questão é que a gente não conhecia, não sabia, a gente não sabia como ela acontecia, né? E hoje a gente sabe. Então, religião, gente, presta atenção. Religião e mediunidade são coisas opostas. São coisas muito diferentes, né? A gente conhece, eu conheço, eu tenho certeza que vocês também, católicos, evangélicos, protestantes, ateus, que têm mediunidade, só que não sabe lidar, não sabe conduzir. Quem que explica isso pra gente? A doutrina espírita. A doutrina espírita. Estudos. Eu me lembrei agora, tem um vídeo que eu vi esses dias, um podcast, um cortezinho, né? De uma moça carioca. Tava ela e o namorado. Eu não quero me demorar muito, gente, mas muito interessante. Ela conta, né? Quando ela tinha 4 anos, eles eram se eu entendi bem, da Umbanda, né? A família, ela, a mãe, a avó, o pai, enfim. Ela tinha 4 anos, então ela tinha uma amiguinha imaginária. E aquela amiguinha era real para ela, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, né? Com a criança, porque ela vê sim. Ainda mais com 4 anos. Acabou de chegar do plano espiritual. E aí ela ia comer, ela conta, né? Que ela ia comer, mãe, serve, põe aqui o pratinho pra minha amiguinha também, que ela também vai comer. E essa menina, ela conta depois, né? Era o herê da mãe, né? Herê são espíritos infantis na Umbanda. E aí ela foi crescendo. Eu vou tentar relatar para vocês o mais fidedigno possível. Ela foi crescendo. Aos 15 anos, ela tem um sonho onde uma cigana ensina ela a jogar carta. Carta normal, gente, carta normal, tá? Ensina ela a jogar carta. E aí ela começa
a jogar a carta em casa, né? Pra mãe. Nunca viu na vida a cigana no sonho, né? O desdobramento, ensinou. E ela tira a carta pra mãe. E ela fala assim pra mãe, saiu na carta, isso era 1996. Saiu, lá na carta ela viu, ficou quieta, que o pai partiria em 4 anos. Aí ela falava, ai meu Deus, eu falo, não falo, o que que eu faço, né? E aí ela começou a dar detalhes, saía na carta detalhes da vida do pai e da mãe, detalhes íntimos, mas no sentido de como estava indo a vida econômica, né? E ela falava, e a mãe passada. E ela falou, mãe, começa a economizar, economiza, porque daqui 4 anos o papai vai falecer. Filha, que é isso, para com isso, né? Mas é o que eu falo, gente, eles não eram espíritas, porque se isso acontece comigo, né? Eu tenho certeza que com vocês, né? De você ver uma criança, um adolescente fazendo isso, opa, peraí, existe uma mediunidade aqui. Vamos estudar, vamos a fundo, vamos pesquisar, né? A mãe, para com isso, que isso não é de Deus, isso é de Satanás, é do capiroto, né? Mas ela continuou, sempre dando certo. Ela falava, o papai vai partir daqui 4 anos, vai ser rápido. Dito e feito, 2000, o pai desencarna por um infarto. Foi continuando, ela continuou. E aos 17, a cunhada dela, né, esposa do irmão, começa a falar que aquilo não é de Deus, evangélica, a cunhada. Isso não é de Deus, é de Satanás, papapá. E aí ela começou a interiorizar isso. Gente, eu tô fazendo coisa errada. Mais uma vez, gente, por quê? Não tinha estudo. Não teve estudo. E aí ela começou a interiorizar isso. Tô fazendo coisa errada, minha mãe fala que eu tô fazendo coisa errada. Agora vem a minha cunhada falando que isso não é de Deus. Eu vou parar, eu vou pra igreja evangélica, parei. Foi pra igreja. Ela virou pastora. Mas é óbvio que a mediunidade não parou. Mediunidade, gente, é um dom que não tem como. Você tem que praticar, né? Mediunidade é o quê? É caridade. Não parou. E aí ela foi voltando, né? Nessa parte de mediunidade, porque ela estava ficando desequilibrada, louca. Aí ela foi pro lado espiritual, né? Pra uma doutrina espiritual. Ela não foi pra doutrina espírita. Acho que ela foi pra Umbanda, mas ok. Ela foi trabalhar isso. Então vocês entendem que a mediunidade não existe religião, né? Só que a doutrina espírita elucida, ela tira esse véu do desconhecido, né? Ela, como a gente sempre fala, ela traz a paz para muitas coisas. Então, gente, continuando, por essa voz que teve lá no Monte Tabor, né, nesse encontro de Jesus com Moisés e Elias, essa voz de Deus, o que a gente entende? A gente vê que Deus aprova, que Deus permite esse intercâmbio entre os dois mundos, né? Mas só quando existe uma finalidade útil, que é o que a gente acabou de falar agora, caridade, né? Caridade para ajudar encarnados e desencarnados. Aí sim Deus permite, né? E aí eu pus um outro exemplo aqui, no próprio com Moisés, né, gente? No próprio Monte Sinai, quando Moisés ouve uma voz, né?
Ele vai lá no Monte Sinai, ele escreve os 10 mandamentos, né? Claro que se achava que a voz era de Deus, né? Mas não era, era dos espíritos superiores, né? De luz, que trouxeram essas informações para Moisés, né? Através dessa mediunidade da audiência de Moisés. Mais uma comunicação, né? Também tem, deixa eu tirar meu caderninho, tá aqui. Também tem a mediunidade, gente, da cura. Mediunidade da cura, que a gente vê várias e várias vezes no Evangelho, na Bíblia, né? Então, os vivos do além, gente, estão sempre junto de nós, a todo momento, a começar do nosso mentor, do nosso anjo, do nosso guia. Então, que a gente possa entender, gente, que a vida não termina no túmulo, né? Isso traz pra gente uma elucidação tão grande, uma paz tão grande quando a gente entende, né? Que a gente possa continuar os nossos estudos para que a gente, com esse entendimento, a gente possa sentir cada vez mais a presença, né? Dessas energias, desses amigos espirituais, gente, que vêm para nós para poder inspirar e ajudar a gente. Então, quanto mais a gente estuda e pratica, não esquecendo da prática, porque estudar e não fazer e não praticar é o mesmo que não saber. Então, que a gente possa colocar em prática e aqui na mente a gente entender os sinais que eles estão dando pra gente, para inspirar, para ajudar, né? E aí, gente, sejamos aquele, isso é muito importante, sejamos aquele que ajuda, aquele que sofre por conta da separação, né? Da partida de um ente querido. Não sejamos aquele que, ai, que pena, que dó, ai, ele partiu. Não. Através da nossa palavra, do nosso conhecimento espiritual, que a gente possa ajudar, né? E ajudar também aqueles que ainda duvidam da vida imortal, né? Através do nosso conhecimento, do nosso exemplo. E a comunicação, gente, com os que já partiram é natural, não tem nada de sobrenatural, né? Tenhamos a certeza disso. Não existe mistério na comunicação, né? Por isso que é bacana, para quem se interessa, começa a frequentar um centro espírita. Então, para a gente finalizar, a gente começa a prestar atenção como que você tem conversado, né, com o seu ente amado que já está do outro lado, né? Qual energia você tem emanado, né? Que tipo de palavra você tem dado, porque a mensagem chega com certeza. O que você pensa, você não precisa nem falar, né? A gente aprendeu que os espíritos não se comunicam por voz, afinal de contas eles não têm corpo, né? Eles não têm garganta, tudo é mental. Então só de você pensar, o que você tem pensado, né? Falado para esse ente que partiu, porque ele vai receber essa mensagem.
Então a comunicação, o intercâmbio entre os dois mundos é real, que a gente possa ter cada vez mais a certeza disso. Tá bom? Então hoje eu passei um pouquinho do tempo. Vamos fazer a nossa prece para finalizar o nosso evangelho. Fecha os olhos. Respira fundo. Vamos acalmar nossa mente. Mentaliza nesse momento aquela pessoa que já fez a passagem, que hoje vive no plano espiritual, mas que mora no seu coração, que você ama, e que eu te digo com toda a certeza do mundo que vocês vão se reencontrar. Pensa nele, pensa nela. Emana o seu amor, a sua gratidão. Deseja que ele esteja na caminhada da luz, do estudo, do aprendizado, junto de Jesus, se fortalecendo, se preparando para receber você quando chegar o seu momento, a sua hora. E que a gente possa, cada dia mais aqui na Terra, enquanto encarnados, aprofundar os nossos estudos e aprofundar as comunicações de todas as formas. Não duvidemos desse intercâmbio. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, trazendo a paz, a proteção, o amor. A espiritualidade que já aplicou os passes, fez os tratamentos. E com esse ensinamento de hoje, com essa lição de hoje, a gente vai atravessar mais uma semana de prática, de ajuda ao próximo, sem julgamento, sem crítica. Tendo Jesus à nossa frente sempre. Finalizamos mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Finalizamos. Compartilhem, curtam o nosso evangelho e não duvidem desse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Lembra de sempre fazer a sua prece ao deitar. Pede para que você se encontre com o seu amado que já partiu. Mesmo que você não se lembre, né? Quando o espírito volta para a carne, quando a gente acorda, quando o espírito mergulha na carne, mesmo que você não se lembre, você se encontra. Tá bom? Então, uma semana linda para vocês. Um beijo no coração. Amo vocês profundamente. Segunda-feira que vem a gente tá junto. Um beijo, gente. Gratidão.